Segundo algumas estimativas, cerca de 2/3 da população mundial tem intolerância à lactose, uma condição que ocorre quando o organismo não consegue digerir a lactose, o açúcar presente no leite e seus derivados. Dor abdominal, náusea, diarreia, gases, uma distensão abdominal que causa um desconforto muito grande, são alguns dos principais sintomas bem conhecidos de quem tem intolerância à lactose e que pode ter diferentes graus de intensidade. Mas qual a relação entre a intolerância à lactose e a estrutura química da lactose? E qual a explicação para o leite sem lactose ser mais doce que o leite tradicional, sendo que não tem o açúcar do leite? Que bizarro, né? Mas isso é química e eu te explico nesse vídeo. A intolerância à lactose é a falta ou a produção insuficiente de uma enzima chamada lactase, que é produzida no intestino delgado e é responsável por quebrar a lactose em duas moléculas, glicose e outra de galactose. Sem a lactase, a lactose chega inteira no intestino grosso e ali ela se acumula e é fermentada por bactérias que fabricam gases. E é daí que surgem os sintomas como dor, distensão abdominal e que costumam aparecer poucos minutos depois da ingestão de leite ou derivados. Queijo, sorvete, creme, brigadeiro e até uma pizza, se tiver queijo, pode ser um problema. Mais tarde, surgem outros sintomas como diarreia, náuseas. Se você tem intolerância à lactose, sabe muito bem do que eu estou falando. Um estudo recente, divulgado em 2023, sobre o perfil do DNA do brasileiro na saúde e bem-estar, realizado pelo laboratório Genera, apontou que metade da população brasileira tem predisposição genética a ter intolerância à lactose, a desenvolver intolerância à lactose. Falando em termos de genética, o mais interessante disso tudo é que a intolerância à lactose era predominante em mais de 90% da população humana antes do surgimento da agricultura, que ocorreu há cerca de 10 mil anos atrás. Essa constatação foi possível através de técnicas de extração de DNA de esqueletos humanos antigos. Eu deixei na descrição do vídeo o link para esses estudos que eu estou comentando aqui, então quem quiser se aprofundar pode ler esses artigos. Isso é uma forte evidência que nas sociedades caçadoras-coletoras primitivas, o leite era usado só para a amamentação dos nenéns, como ocorre nos demais filhotes de mamíferos. Não há utilização do leite como alimento na fase adulta, até porque as fêmeas param de produzir o leite após a fase de amamentação, e não é diferente na espécie humana. Foi só depois do surgimento das primeiras sociedades agrícolas e a rápida domesticação de animais como o gado leiteiro e também cabras, ovelhas, e por que não falar do leite de burra? Leite de burra? Sim. Eu adoro leite de burra. Onde tem leite de burra? Aqui? Me dá. Não tem mais, ó. É que o consumo de leite passou a se estender na infância e depois para a fase adulta. Como consequência, aumentou a proporção de seres humanos que são capazes de digerir a lactose. Ou seja, o gene que codifica a síntese da enzima lactase acabou sendo passado para as gerações adiantes, né? E esse processo foi evoluindo até os dias de hoje. Evoluindo no sentido científico da palavra, tá? Se tem mais pessoas ingerindo leite até a fase adulta, então aquelas pessoas que são capazes de digerir lactose até a fase adulta acabam passando os seus genes adiante, né, para as gerações subsequentes. Não no sentido de evoluir porque é melhor, ok? Apenas mais adaptado à nova realidade. Nas sociedades primitivas, não fazia sentido o corpo humano continuar produzindo lactase se você não ingere mais leite. É um desperdício de energia produzir uma enzima que não vai precisar ser utilizada. Mas eu prometi explicar qual a relação entre a intolerância à lactose e a estrutura química dela, certo? Fica aí que eu já te conto. Mas se você gostou do conteúdo até aqui, dá uma curtida aí para o YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas terem acesso a esse conteúdo de divulgação científica. Compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que têm intolerância à lactose. A lactose é um carboidrato de fórmula molecular C12H22O11, ou seja, tem 12 carbonos.
ela faz parte do grupo dos disacarídeos, isto é, um carboidrato formado pela junção de outros dois. No caso da lactose, é uma molécula de galactose ligada numa molécula de glicose. A glicose e a galactose, que são dois monossacarídeos, são isômeros espaciais, ou seja, elas têm a mesma fórmula molecular, C6H12O6, e também têm os átomos ali ligados na mesma posição. Os grupos hidroxila, OH, dos carbonos, tanto da glicose quanto da galactose, estão quase todos ligados na mesma posição. Mas repare na posição 4, ou seja, no carbono de número 4 da glicose e da galactose. Na glicose, a hidroxila que está ligada nesse carbono está para baixo. Já na galactose, ela está para cima. E não tem como converter essa posição para cima e para baixo na mesma molécula. Não tem como. Por isso que são moléculas diferentes, que a gente chama de isômeros espaciais, ou também de estereoisômeros. Outro exemplo de disacarídeo é a sacarose, o açúcar comum de cozinha que é obtido a partir da cana-de-açúcar. A sacarose é formada por uma molécula de glicose ligada numa molécula de frutose. A frutose é o açúcar das frutas. A sacarose, ela também é um isômero da lactose, porque ela tem a mesma fórmula molecular que a lactose, C12H22O11. Só que a sacarose não possui galactose, ela possui frutose ligada na glicose. Nós possuímos no intestino delgado a enzima sacarase, que quebra essa ligação entre a glicose e a frutose, que existe na sacarose, liberando a glicose e a frutose para entrar na corrente sanguínea, acessar o fígado e para serem metabolizadas pelas células, utilizadas como combustível para produzir energia. O mesmo ocorre com a lactase, que quebra a ligação entre a glicose e a galactose, e as duas também vão entrar na corrente sanguínea e serem metabolizadas para produzir energia. Todo o açúcar que a gente ingere acaba sendo convertido em glicose. O nosso corpo tem enzimas que conseguem converter a galactose em glicose e que conseguem converter a frutose também em glicose para produzir energia, ok? Só que ela só é capaz de converter a galactose em glicose. Para quebrar a lactose, eu preciso da enzima lactase. Mas quem não possui a enzima lactase, ou seja, quem desenvolveu intolerância à lactose, acaba não conseguindo quebrar essa ligação entre a glicose e a galactose. E a lactose passa inteira para o intestino grosso. Quando a lactose, que não foi digerida pela lactase no intestino delgado, chega inteira no intestino grosso, ali ela é convertida por bactérias que vivem no intestino grosso. As bactérias formam acetato, butirato e propionato, gás carbônico e gás hidrogênio. Deixei a estrutura deles aí na tela, como você está vendo. Para conseguir atingir o público intolerante à lactose, a indústria se reinventou e passou a lançar de alguns anos para cá, já faz vários anos na verdade, os produtos sem lactose. Leite sem lactose, leite condensado, queijos, enfim, leite e seus derivados. Quem já experimentou o leite sem lactose já percebeu que o leite sem lactose é mais doce que o leite normal. Mas afinal, qual a explicação química para isso? Eu te deixei com essa curiosidade lá no início do vídeo, lembra? Pois então, o que acontece é que esse leite sem lactose, na realidade, não é que foi tirada a lactose dali. Isso seria muito mais caro e bem mais custoso do ponto de vista industrial. O que acontece, na verdade, é que é adicionada a enzima lactase, bem mais fácil e mais barata de ser produzida industrialmente. Então, a enzima lactase é adicionada ao leite normal, tradicional, e quebra a lactose em galactose e glicose. Agora, observe essa tabela que você está vendo aí na sua tela. Essa tabela relaciona as substâncias, a maior parte são carboidratos, tá? Com as suas doçuras relativas. Essa doçura relativa é uma medida da percepção de doçura, tendo a sacarose, que é o açúcar comum, como referência, tá? Então se atribui 1 para essa doçura. Algumas referências trabalham com 100, tá? Mas isso varia de autor para autor.
Veja que tanto a glicose quanto a galactose e a lactose são menos doces do que o açúcar comum, do que a sacarose. Só que a lactose é muito menos doce. Veja só, ela tem apenas 16% da doçura da sacarose, ou seja, 0,16 comparado com 1. Já a glicose é 0,75 e a galactose 0,32. Por isso que quando a lactose é quebrada em glicose e galactose, a gente acaba tendo ali uma percepção de sabor muito mais doce do que teria se tivesse só a lactose ali. Por isso que o leite sem lactose é mais doce. Vejam também, só a título de curiosidade, a comparação com a frutose, que é o açúcar das frutas e que também é presente no mel, bastante presente no mel, por isso que o mel é bastante doce. Ela é bem mais doce que a sacarose, né, que o açúcar comum. E veja só os adoçantes sintéticos, né, que são utilizados aí como alternativa ao açúcar. 180 o aspartame e 600 a sucralose. Bom, por hoje era isso. Eu espero que esse vídeo bem lácteo tenha ajudado você. Nossa, essa piada foi bem ruim, né? Bah. Um grande abraço e até o próximo vídeo de Metabolismo Bizarro.